Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu sou Miguel Picanso e falo desde Belém, do Pará, na Amazônia brasileira. E gostaria, de início, a princípio, de agradecer ao Arfei, na pessoa dos queridos amigos, irmãos e companheiros Rosana e Andrés, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouco do nosso olhar, da nossa pesquisa, do nosso trabalho, que trata sobre a presença cultural e simbólica da mandioca, particularmente na Amazônia brasileira e muito especialmente no estado do Pará. Bem, como o próprio título deste seminário anuncia, nós vamos estar conversando durante os nossos dois encontros, o que começa hoje e no próximo sábado, sobre o lugar que a mandioca ocupa no território do comer amazônico, né? E aí nós precisamos compreender esse território do comer amazônico e esse território amazônico numa perspectiva múltipla, né? A Amazônia ela é enorme, ela é muito grande, é um território que alcança outros territórios, então não tem como falar de uma Amazônia, né? De uma Amazônia única, de uma Amazônia singular. Nós precisamos falar de uma Amazônia que é plural. E eu situo a minha fala de hoje num lugar, num território muito próprio dessa Amazônia, que é o território paraense, que é o estado do Pará, aqui no norte do Brasil. Bem, mas antes de eu falar propriamente deste território hoje atual, do lugar que a mandioca ocupa nesse território do comer amazônico e paraense, na atualidade, eu preciso voltar no tempo, eu preciso voltar na história da mandioca e voltar na história da constituição da sociedade brasileira como um todo. Porque a história da mandioca, ela se confunde com a história da sociedade brasileira, da sociedade amazônica, da sociedade paraense. Bem, a princípio é preciso deixar bem claro que o nosso olhar sobre a mandioca é um olhar desde uma perspectiva de que a mandioca ela é uma coisa e ela é uma coisa que tem vida social. O nosso olhar a respeito da mandioca não está direcionado, não está fixado na mandioca como uma mera planta, né? Um tubérculo que está ali na plantação à disposição do homem. Não. Nós olhamos para a mandioca nessa perspectiva de uma coisa que tem vida social, portanto, uma coisa que atravessa a vida dos brasileiros, que atravessa a vida da Amazônia brasileira, e que, por fazer assim, então, define, ajuda a desenhar, a definir as relações sociais, as interações sociais, a identidade cultural do povo brasileiro e do povo amazônico. A mandioca é, portanto, para nós, pensada aqui como essa coisa que fala, que conta, que diz sobre as idiosincrasias da sociedade brasileira e da sociedade amazônica. A mandioca, então, é essa comida, é esse prato, é essa planta que se multiplica em vários outros pratos, em muitos outros pratos. Nós poderíamos falar aqui de múltiplas possibilidades da mandioca, e ao se reconstruir, ao se inventar e reinventar em muitos outros pratos,
a mandioca acaba falando, contando, dizendo para nós sobre a territorialidade do Brasil e da Amazônia, sobre as paisagens que compõem esse território. A mandioca ela também fala sobre a sonoridade do território brasileiro e amazônico. A mandioca ela fala do modo de viver e de comer do povo brasileiro, particularmente do povo amazônico e paraense. Toda essa ideia da mandioca pensada como coisa, ela está pautada e alicerçada no movimento que está acontecendo já faz algum tempo, muito recente, mas já faz algum tempo, está acontecendo na antropologia, um movimento que ficou conhecido como a virada ontológica, e esse movimento ele tem como princípio uma tentativa de desconstruir essa ideia antropocêntrica que tem marcado o conhecimento antropológico e o conhecimento das ciências sociais como todo. Então, esse movimento da virada ontológica parte do princípio de que o homem, não está sozinho no mundo. Não é o homem o detentor de todos os fazeres, de todos os saberes, de todos os processos da vida. Juntamente, paralelamente, ou até no mesmo lugar que o homem estão as coisas, as outras coisas, ou seja, os não humanos, né, que ajudam também a desenhar, que ajudam a fomentar, que fortalecem, que desenham, né, e que permeiam e atravessam as relações humanas e sociais. As coisas, elas têm essa importância, elas têm esse protagonismo no pensamento e nas relações humanas e sociais. Essa é a defesa principal e primeira dessa virada ontológica na antropologia. E aí tem alguns autores, alguns antropólogos, sociólogos, alguns cientistas sociais que ajudam a pensar essa ideia do mundo povoado, não apenas pelos humanos, mas também pelos não humanos, que são essas coisas que eu acabo de dizer aqui. E esses autores, eu cito alguns aqui, é claro que tem mais, mas eu vou citar alguns, que são aqueles com quem mais eu aproximo a minha leitura e meu olhar. Eu posso citar aqui a Padurai, né? O Padurai ele vai nesse caminho, uma obra muito importante de Padurai e Koptoff, que é A Vida Social das Coisas, né? Tem também o Bruno Latour, Reagregando o Social, tem Tim Ingold. Tim Ingold é um dos mais importantes representantes mais atuais desse movimento, né? E é com o Tim Ingold que eu tenho dialogado mais de perto para poder compreender o lugar que a mandioca ocupa no território do comer amazônico. Então, nessa perspectiva da virada ontológica, é que eu apresento para vocês aqui a mandioca como essa coisa que tem vida e que tem vida social. O outro fundamento da nossa discussão e do nosso olhar sobre a mandioca está em Jesus Contreras. Professor Jesus Contreras, professor da Universidade de Barcelona, fundador do Observatório de la Alimentación. O professor Jesus tem um conceito muito propício para esse momento, que tem me ajudado a compreender a mandioca, o lugar da mandioca no território do comer amazônico, que é o conceito de comida ou de prato totem. Então, Jesus Contreras vai colocar que existem alguns pratos, algumas comidas que são consideradas totem. Portanto, são aqueles pratos e aquelas comidas que, por si só, falam dos modos de viver, de ser e comer de uma comunidade, de uma sociedade, de um grupo, enfim. A mandioca ela está para o paraense, para o brasileiro, particularmente para a Amazônia, como sendo essa comida ou esse prato totem, que, como eu já disse,
nos ajuda a compreender quem é a sociedade brasileira e quem é a sociedade paraense e amazônica. Bem, dito isso, eu passo a falar para vocês agora que a mandioca ela é esse alimento primeiro da sociedade brasileira, da sociedade amazônica. Bem, alguns historiadores e antropólogos, e aí eu vou citar o nome de alguns aqui, Câmara Cascudo, por exemplo, Gilberto Freire, Berta Ribeiro, são alguns historiadores e antropólogos que estudaram a sociedade brasileira, a Constituição da sociedade brasileira, e que descobriram a importância e o lugar que a mandioca ocupa na Constituição dessa sociedade. Bem, e aí esses autores eles vão dizer o seguinte, que a história da sociedade brasileira, da Constituição da sociedade brasileira, se confunde com a história da mandioca. Esses autores eles vão nos mostrar que, muito antes do processo de colonização, muito antes dos europeus adentrarem, invadirem e tomarem o território brasileiro e o território amazônico, já existia uma população, já existia um povo que habitava este território, e esse povo já havia domesticado a mandioca há mais de 8.000 anos, quando esses europeus chegam por aqui. Essa civilização que esses autores reconhecem, eles vão chamar de civilização da mandioca. Então, quando os europeus chegam aqui, já existia uma civilização que já havia domesticado a mandioca há muito tempo. Esses autores também vão nos dizer que a mandioca é o mais importante legado alimentar herdado do povo neotrópico, do antigo povo neotrópico. Então, ela é o alimento mais importante que esse povo neotrópico deixa como herança alimentar para a sociedade brasileira e para a sociedade amazônica. E essas descobertas de Câmara Cascudo, essa descoberta de Gilberto Freire e de Berta Ribeiro, elas acabam se confirmando ainda hoje na sociedade brasileira, mas ela é muito mais confirmada e visível durante, por exemplo, o período colonial do Brasil. A mandioca ela serviu não apenas de base alimentar, como alimento primeiro e mais importante no período colonial, mas também ela foi o alimento comercial mais importante do Brasil colonial. Foi a mandioca, então, quem sustentou economicamente o Brasil, quem sustentou economicamente a colonização brasileira. A mandioca ela serviu de moeda de troca, como farinha, como beiju, principalmente, como outros pratos, mas principalmente como farinha e como beiju. Ela serviu de moeda de troca fora do Brasil, em Portugal, especificamente, mas também a mandioca ela acaba sustentando o tráfico negreiro. Esses autores que eu já citei aqui, eles apontam que quando os escravos, os africanos, eram trazidos de seu país de origem para o Brasil, durante o percurso, durante o trajeto, que era uma viagem muito longa, por sinal, eles eram alimentados pela farinha de mandioca. Então, a farinha de mandioca seria esse cartão postal do Brasil para esses africanos que viriam para cá para serem escravizados. Bem, além de sustentar essa escravidão no Brasil, esse processo escravocrata aqui no Brasil, a mandioca também ajuda a desenhar o protótipo da cozinha brasileira. Ela ajuda a desenhar aquilo que hoje nós chamamos de brasilidade. A mandioca, então, ela desempenha também esse papel de marcador da identidade coletiva do povo brasileiro e do povo amazônico. Ela é, então, nesse sentido, apropriada pelos colonizadores, e que acabam aderindo a esse complexo da mandioca, que acabam aderindo a esses pratos,
a essas comidas que derivam da mandioca e, pouco a pouco, vão substituindo alguns hábitos alimentares europeus, como, por exemplo, o trigo, pela mandioca. A mandioca ela desempenhou um papel tão importante no Brasil colônia, no Brasil império e até no Brasil república, que durante muito tempo ela desempenha esse papel também político, né? A primeira Constituição brasileira, a de 1824, ela recebeu o nome de Constituição da Mandioca. E por que que a Constituição da época recebe esse nome? Porque naquele tempo, naquela época, o direito ao voto, o direito a votar estava condicionado à renda por bem ou por bens dos brasileiros. E dentre os bens que acabavam definindo o direito ao voto estava o bem por raiz. E qual era o bem e qual era a raiz? A mandioca. Então, as pessoas que tivessem uma renda medida pela produção da mandioca, ela então teria o direito a votar. Daí também o papel político que a mandioca exerceu durante esse processo. Durante esse tempo, ela desenvolve essa presença, ela marca essa presença, ela garante, ela segura essa presença no território do comer paraense de tal modo que a mandioca foram atribuídos alguns qualitativos, algumas qualidades. Câmara Cascudo, por exemplo, a chamou de rainha do Brasil, né? Também a ela foi atribuída de pão da terra, trigo do novo mundo, e por aí vai. Outros qualitativos também aparecem para a mandioca. E a mandioca ela se mantém, então, reinando absoluta durante quase 5 séculos, desde o processo de colonização até, muito recentemente, ali pelos meados do século XX, ela se mantém como sendo esse prato, essa comida principal que ocupa centralidade, fulcralidade na mesa, na vida, na economia, na religião, na política e na história da sociedade brasileira. Bem, muito recentemente, ali pelo início do século XX, e depois, no final desse século, a mandioca ela vai perdendo essa centralidade, principalmente com a famosa Revolução Verde, né, que tinha como principal objetivo modernizar a agricultura brasileira. Então, a mandioca ela vai ficando à margem, ela vai perdendo lugar, ela vai cedendo esse espaço para outros produtos alimentícios, como o café, a cana-de-açúcar e o próprio milho. Então, a partir da metade do século XX, a mandioca ela deixa de ser o principal alimento, o principal produto comercial do Brasil. Ela passa a habitar as margens, ela se torna esse alimento marginal brasileiro. Mais interessante, pessoal, que ela perde essa condição de centralidade, ela é marginalizada nas outras regiões do Brasil, principalmente sul, sudeste, né? Mas no nordeste e no norte do Brasil, particularmente no estado do Pará, aqui na Amazônia brasileira, ela continua reinando absoluta. Ela continua ainda hoje como esse alimento principal da vida do povo paraense. Ela continua sendo esse marcador da identidade do povo paraense. Ela continua marcando presença, não só na mesa, mas ela continua marcando presença na religiosidade, ela continua marcando presença na economia, ela continua marcando presença na história, ela continua marcando presença na política do povo paraense, do povo amazônico. Bem, por hoje eu fico por aqui, né? Espero ter contribuído de alguma forma sobre a compreensão do lugar e da presença cultural e simbólica da mandioca na sociedade brasileira e na sociedade amazônica. E no nosso próximo encontro,
no próximo sábado, dia 13, se eu não me engano, nós estaremos aqui falando especificamente do lugar que essa raiz, que essa comida, que essa planta ocupa na vida do povo paraense na Amazônia brasileira. Nós vamos aprofundar essa discussão, nós vamos trazer para vocês exemplos desse que nós estamos chamando dessa multiplicidade de comidas e de pratos, dessas múltiplas possibilidades que a mandioca se apresenta aqui na Amazônia. Um forte abraço a todos e até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal.